Irmão, começando, vamos ler um versículo que está no livro de Oséias. O capítulo é o 4, o versículo é o 6. O 6. Só um versículo só. Vamos ler. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Moço, olha, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Aí eu vou pedir a minha filha Dama para ler mais na frente um pouquinho o 6 e o 3, depois o 6 e o 6. O 6 e o 3 de Oséias, que vem falando, irmão. O 6 e o 3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Observe que lá atrás diz assim, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E aqui ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Isso é, não basta saber que Jesus é bom. Eu preciso saber muito mais a seu respeito. Vamos para o 6 e o 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, irmão, nós vivemos numa época conturbada. Observe que ele diz que eu conheci. Primeiro ele diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Aqui, o profeta não se refere a conhecimentos acadêmicos, não que esteja ruim, longe de mim fazer apologia à ignorância, não. O conhecimento aqui é um conhecimento refinado. Está falando de conhecer a Deus, se aproximar de Deus. Está se falando aqui um conhecimento não de conhecer a sua existência, mas conhecer a seu respeito, ter intimidade com Ele. Ter intimidade com Ele. Observe que o 6 e o 6 ele diz assim, quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Lembra que a certa feita trabalhávamos juntos aqui mesmo no setor público, tinha uma pastora. E um dia ela falando das praias, daquela questão da nudez, e fomos levando tudo à luz da palavra de Deus. E ela logo disse, não, Juraci, eu não quero mais eu não quero mais saber disso, não, se é pecado, se não quer. Por que ela não queria saber? Porque quando começamos a olhar as coisas à luz da palavra de Deus, em vez de ela se aproximar, ela se negou a aprender a verdade para, entre aspas, para permanecer na ignorância e achar que não é pecado. Não. O que é pecado, Paulo escrevendo, diz que todos que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Paulo escrevendo aos Romanos, se eu não me engano, Paulo faz alusão a essa palavra. A questão, então, ela preferiu não ouvir mais o que estávamos falando, despertando-os, né, para viver à luz da palavra de Deus. Ela preferiu não querer mais aprender. Não querer. Porque ela acreditava, né? Ela acreditava que era ruim para ela. Não, é melhor que eu não aprenda. É melhor que eu não aprenda. Mas observe o que Jesus diz, através do teu servo, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Romanos, e o versículo 12, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Entendeu? Não adianta tentar se justificar que é porque não sabia, que na verdade... Quantas vezes você quer mostrar para a pessoa a base da palavra de Deus e ela diz, não, isso aqui já, não quero. Tudo bem. Mas a ignorância da palavra de Deus não te salva não. Não te salva não. Jesus disse, o profeta escreveu, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Tem gente que está pecando sem saber.
E outros que acham que é pecado e não é. Por que isso? A falta de conhecimento da palavra de Deus. Certa feita, um irmão meu, um irmão, assim, não um irmão carnal, irmão de igreja, conversando comigo, havia desviado umas 8 ou 9 vezes. Um dia ele lamentando, ele disse assim, Juraci, eu ia para os montes, eu ficava em cima, eu orava não sei quantos dias e dias lá no monte. E eu disse para ele só uma coisa, se em vez de você orar 3 horas por dia, você orasse 5 minutos e vigiasse o tempo todo, ainda hoje estaria de pé. Eu lembro de uma frase, eu não me lembro se foi do poeta José Sarney, quando era presidente, que ele disse que o segredo da vitória é a eterna vigilância. O segredo da vitória é a eterna vigilância. Então eu preciso acreditar nessa verdade. Eu preciso acreditar que eu sou dependente de Jesus em tudo. Que eu não sou super-homem, de hipótese nenhuma. E para tanto, a palavra de Deus é a minha regra de fé e conduta, é a minha bússola, é a minha lâmpada. Então eu preciso entender o que disse o profeta. Capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque me faltou conhecimento. Por quê, irmão? Deixa eu certificar. Eu não posso admitir, com base na palavra de Deus, que uma pessoa que tenha tido realmente um encontro com Cristo continue do mesmo jeito. Continue mentindo, continue adulterando, continue fazendo coisas que desabonam a conduta de um verdadeiro cristão. Eu não posso acreditar. Não posso. Porque diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Conhecer é muito mais do que saber a sua existência. É ter um relacionamento sincero com Cristo. Então, irmão, não vamos parar. Observe que olha se os versículos não combinam. Quando ele diz, no 6, no 4 e no 6, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. As pessoas não querem se aprofundar na Bíblia. As pessoas querem ver em cima de achismo. Igrejas hoje que parecem mais um terreiro de macumba. E acha que isso é bonito, e acha que isso é poder de Deus, crente caindo no meio da igreja, jogando lençol branco por cima, cobrindo. Isso é demônio, meu irmão. Estou falando à luz da palavra de Deus, poder de Deus não derruba ninguém. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Satanás está derrubando os crentes dentro da igreja, crente endemoniado caindo dentro da igreja, e o povo achando que é poder de Deus. Está faltando conhecimento da palavra de Deus. São cegos criando cegos. O profeta disse, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Ainda tem aqueles que dizem que isso é poder. O poder é a ação do verbo. Poder está na ação e não no movimento. Esses movimentos não é poder de Deus. O paralítico entra paralítico e sai paralítico do mesmo jeito. Porque não é poder, é meninice. Poder é verbo e ação. As pessoas, vamos dar um exemplo de poder aqui. Pedro vai entrando no templo chamado Formosa, ele e João. E a Bíblia diz que um homem paralítico, ao ver eles entrar, que estavam todos os dias ali, naquele dia resolveram pedir uma esmola a Pedro e a João. A Bíblia diz que quando aquele homem pediu a esmola, Pedro diz, olhe para nós, isso é para ele e para João. E a Bíblia diz que aquele homem olhou esperando receber dele alguma coisa material. Olha o que é autoridade. A autoridade está no verbo. A autoridade é a ação do verbo. E aqui Pedro diz assim, nós não temos prata e não temos ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. E a Bíblia diz que o paralítico andou. O que é isso? É autoridade. Autoridade é a ação do verbo. A autoridade na vida de Pedro era tão grande que a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A autoridade de Paulo era tão grande
que ele estava ocupado, que Paulo não dependia de ninguém, fazia tenda para sobreviver. Paulo não é um bocado de preguiçosos que tem aí que canta um pouquinho, deixa de trabalhar, para aí tá, deixa de trabalhar, ele foi Deus que mandou. Deus não manda preguiçoso, não. Deus não gosta de preguiçoso, não. Então o que acontece? Paulo estava ocupado e alguém chegava e dizia: Paulo, o filho de Laeles, ou alguém está endemoniado. Paulo dizia: leva esse avental. A Bíblia diz que o avental de Paulo curava os enfermos. A Bíblia diz que o avental de Paulo, os demônios eram expulsos. Assim vem como os lenços de Paulo. Isso é poder. As pessoas confundem poder com meninice. E Satanás está operando dentro da igreja hoje. Deixa eu repetir mais uma vez. A pessoa que está caindo no seu púlpito, que você acha que é poder, essa pessoa está caindo endemoniada. Poder de Deus não derruba ninguém. Eu não sou obrigado a forçar que você acredite na Bíblia. Mas no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. No mesmo capítulo 6, já no capítulo 6, no versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No versículo 6, capítulo 6, versículo 6, ele diz: quero misericórdia e não sacrifício. Ele diz: a misericórdia de Deus, o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Então, irmão, é fim do tempo. Por favor, se desperte. Olhe as coisas à luz da Bíblia. Deixa de ser menino. Repreende o diabo que está atrapalhando a tua igreja. Não admita que uma pessoa que cai no meio da tua igreja caiu com poder, porque poder não derruba. Quem derruba é demônio. Então, se você acreditar é assim, e se você não acreditar, a Bíblia diz que é assim.